Fala galera, belezinha? Depois de falar um pouquinho melhor sobre o clássico sul-americano entre Argentina e Chile, né, os finalistas das duas últimas edições da Copa América, que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima, eu tô de volta com mais um capítulo da série Clássicos pelo Mundo, justamente no dia da grande final da Copa América de 2019, encerrando essa sequência aí de capítulos entre seleções. Mas antes de qualquer coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes à meta de 15 mil inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. E mano, é rapidinho, que eu vou vir aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Sendo que por último, mas não menos importante, nossa grande parceria com a Foot Fanatics. Pra você que quer comprar camiseta de time ou seleção também, né, principalmente agora nessa época e tal, ou artigo esportivo no geral, é só ficar ligado no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui embaixo e também na descrição do vídeo e ir lá, mano, acessar e comprar o que você quiser. E hoje é dia de falar sobre a maior rivalidade do futebol sul-americano. Sim, mais até que Brasil e Argentina. Afinal, trata-se do gigantesco clássico entre as seleções da própria Argentina e do Uruguai, finalistas da histórica primeira Copa do Mundo. Pra fechar com chave de ouro essa pequena sequência aí de clássicos sul-americanos, por conta, né, da disputa da Copa América aqui no país, que foi disputada ao longo do último mês e teve a sua final disputada na tarde de hoje, chegou a hora de falar sobre o grande clássico do Rio da Prata, ou clássico do Atlântico, que é um dos mais tradicionais da história do futebol, envolvendo dois bicampeões do mundo e que possuem um extenso histórico de rivalidade, desde a independência do Uruguai lá em 1825, na famosa Guerra da Cisplatina, que foi uma disputa entre Brasil e Argentina pelo território que hoje conhecemos por Uruguai, e que no futebol começaram a escrever os primeiros capítulos dessa história lá em 1901, sendo esse o primeiro jogo entre seleções disputado fora das Ilhas Britânicas, sendo também o duelo entre seleções com mais partidas na história. Jogo esse em questão lá de 1901, que terminou com vitória da Argentina pelo placar de 3-2. Depois disso eles foram duelando em novos amistosos, como em 1902, quando a Argentina meteu nada menos que 6-0 nos uruguaios, e também em campeonatos que já não existem mais, como a Copa Lipton, Copa Newton, Copa Centenário e por aí vai, com o Uruguai em uma dessas competições devolvendo a goleada por 6, agora fazendo 6-2 lá em 1910. Sendo que nesse começo, mano, não aconteceu nada demais para que a rivalidade começasse a aumentar, a não ser novas goleadas como a da Argentina em 1916, agora por 7-2. Até que eles começaram a se enfrentar pela Copa América, competição onde ambos são os maiores campeões, com a Celeste levando a melhor logo na estreia da competição ainda em 1916, levantando a taça depois de empatar sem gols contra a própria Argentina, e depois em 17 repetindo o feito, agora vencendo os hermanos por 1-0, voltando a levantar o caneco, ampliando essa freguesia logo na edição de 1919, que foi disputada aqui no Brasil, vencendo a Argentina na fase classificatória por 3-2. Na sequência, os hermanos até conseguiram equilibrar um pouquinho as coisas no confronto direto, mas nas finais o Uruguai continuava dominando, faturando ainda as taças de 1920, 1923 e 1924, sendo ambas sobre a Argentina, com eles conseguindo dar o troco apenas na edição de 1927, disputada no Peru, quando venceu os uruguaios por 3-2. Mas 3 temporadas depois veio o maior duelo da história desse confronto, onde a seleção celeste voltou a levar melhor. Só que sobre esse jogo aí eu vou falar melhor daqui a pouco. O troco argentino veio logo depois, mas em jogos amistosos, né, sem tanto valor assim. Até que em 1935 veio a grande chance hermana de vingar o vice mundial, agora em mais uma finalíssima, só que da Copa América. Mas lá deu Uruguai de novo e agora sem dó, por 3-0 fora os ameaços. Depois disso eles voltaram a medir força na Copa América de 1937, agora com a Argentina levando a melhor, avançando à fase final e ficando com a taça. Mas foi na de 1941 que a festa foi completa, com vitória e títulos sobre os uruguaios. E isso tudo a uma rodada do fim da competição. Foi quando eles acabaram ficando um tempão, né, sem decidir nada importante, com o Uruguai sendo até bicampeão do mundo lá em 1950, mas voltando a encontrar a Argentina numa final só em 1967, quando o próprio Uruguai sediou a Copa América, com as duas equipes chegando com moral à grande decisão após colecionarem vitórias e goleadas na fase classificatória, com os donos da casa comemorando após vencerem o grande rival por 1-0. E é justamente a partir daí que começa uma nova fase nesse clássico. Depois do amplo domínio uruguaio nessa primeira fase do Clássico do Rio da Prata, as coisas começaram a mudar, principalmente entre as décadas de 70 e 90, quando a Argentina viveu sua melhor fase na história, bem na época de um tal de Maradona, sabe? Então, só que pra sorte dos uruguaios, os encontros entre eles nesse início só aconteceram em partidas amistosas, ou torneios insignificantes, assim, né, sem tanta coisa em jogo. Até que na histórica campanha do bi argentino lá em 86, eles enfim se reencontraram no Mundial. Mas sobre esse jogo eu também vou falar melhor daqui a pouco. Menos de um ano depois
depois dessa conquista, a Argentina sediou a Copa América de 87 e pegou justamente o Uruguai na fase de mata-mata. E adivinha? Perdeu dentro de casa por 1-0, vendo os uruguaios avançarem a decisão e conquistarem o título sobre o Chile. Sí, señores, vamos a disfrutarlo nuevamente aquí en cámara lenta. Francescoli luego del foul de Ruggeri. Alzamendi con su pie derecho, com toda a potência de... Depois, em 89, na última Copa América disputada aqui, antes dessa de 2019, é claro, deu Argentina, Uruguai, Brasil e Paraguai no quadrangular final, com os uruguaios voltando a bater os hermanos, agora com 2 gols de Sosa. Rubén Sosa, va Rubén Sosa y hay que agarrarlo ahora. Salido Rubén Sosa, por el medio Baltamendi, sigue Rubén Sosa, Rubén Sosa, ¡gol! Brasil faturar a taça logo em cima da Celeste. Bom, mas se vocês estiverem se perguntando aí, pô, mudou a fase, a Argentina não vai começar a ganhar do Uruguai e tal. Então, quando a seleção levou o bi da Copa América em 91 e 93, o Uruguai nem avançou ao mata-mata. Por isso, meio que pra sorte dos uruguaios, nesse período de ouro da Argentina, houve poucos confrontos importantes. Mas, nas eliminatórias de 2002, esse encontro aconteceu. E em dose dupla, com uma vitória da Argentina por 2-1 dentro de casa e um empate em 1-1 no Uruguai. O que culminou posteriormente na classificação hermana ao Mundial do Penta e na desclassificação celeste. Aymar sigue, Pablo Aymar y allí está Verón para el Piojo habilitado, el Piojo. ¡Gol! Sendo que logo depois, em 2004, eles bateram de frente na Copa América, ainda na fase de grupos, com nova vitória da Argentina, agora por 4-2, com um show de Figueroa, fazendo com que o Uruguai precisasse passar pela repescagem para ir ao mata-mata. Y otra vez en carrera, Luciano Figueroa, el segundo de Argentina, la carta ganadora del equipo 3-2, justicia por lo que se había demostrado en el segundo tiempo, y aquí más todavía, Luciano Figueroa, a 1 minuto de la finalización del partido, otro premio para uno de los mejores hombres de la cancha. Goleada. Aí, nesse mesmo período, aconteceram mais 2 encontros nas eliminatórias da Copa, agora a da Alemanha de 2006, com uma vitória para cada lado, sendo a mais marcante delas da própria Argentina, novamente por 4-2, que se classificou ao Mundial, enquanto o Uruguai não. Gol de Figueroa, nace Figueroa, gol de Figueroa, gol, gracias por darme bola, conejito, gol. Depois, nas eliminatórias para a Copa de 2010, agora com 2 vitórias da Argentina, sendo que dessa vez as 2 seleções conseguiram ir ao Mundial. Foi quando veio o ano de 2011, ano em que a Copa América voltou a ser disputada na Argentina, justamente quando o Uruguai colocou fim a esse pequeno jejum e voltou a vencer o grande rival, encarando os donos da casa nas quartas de final, empatando em 1-1 com gols de Pérez e Higuaín e vencendo nas penalidades. Partiu Carlitos Tevez, terceiro pênalti para a Argentina, Muslera pegou! Defendeu Muslera. Tevez, o grande ídolo da torcida, perde o pênalti para a defesa de Muslera. Seguindo em frente na competição e faturando a taça diante do Paraguai, sendo que depois disso eles só voltariam a campo em competições oficiais. Primeiro nas eliminatórias para a Copa do Mundo aqui no Brasil, quando novamente cada seleção venceu em seus domínios, e depois na Copa América de 2015, quando eles voltaram a figurar no mesmo grupo da fase inicial, com a Argentina levando a melhor de novo, agora por 1-0 com gol de Kun Agüero. Fabulous header, and Argentina deservedly have the lead. Fazendo com que o Uruguai precisasse mais uma vez ir à repescagem, para conseguir avançar o mata-mata, vendo depois a Argentina acabar sendo vice-campeão pro Chile. E por fim, no último encontro, eles bateram de frente nas eliminatórias para a Copa da Rússia, quando a Argentina venceu em casa por 1-0 e depois segurou o empate sem gols lá no Uruguai. Aí, antes de encerrar, aqui vai uma pequena curiosidade sobre essa rivalidade. Sempre que a Argentina sediou a Copa América, ou ela foi a campeã, ou apenas uma outra seleção conquistou o título. Sim, justamente o Uruguai, mas nenhuma outra seleção conseguiu conquistar a taça em solo argentino. Foda, né?
E agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E pra começar, vamos aos títulos onde a vantagem é azul. Rafa, né? Com a Argentina até perdendo na Copa América com um intenso 15-14, mas depois levando a melhor nos Jogos Pan-Americanos com 6-2 e na Copa das Confederações com 1-0. Empatando na sequência nos Jogos Olímpicos e na Copa do Mundo, ambas em 2-2. Já quando o assunto é histórico de confrontos, a vantagem continua com as mesmas cores. No total são 185 jogos entre eles, com 86 vitórias da Argentina, 55 vitórias do Uruguai, além de 44 empates. E dentre todos esses jogos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E para hoje eu decidi pegar duas partidas emblemáticas na história das duas equipes, sendo ambas válidas pela Copa do Mundo de futebol, né? Uma na grande final e a outra nas oitavas. Então, sem enrolar mais, vamos a elas. E o primeiro jogo marcante de hoje fica por conta da primeira final da história das Copas do Mundo, disputada lá em 1930, que foi sediada justamente no Uruguai, onde as duas seleções em questão lideraram seus respectivos grupos na fase inicial, com a Argentina passando por Chile, França e México, enquanto que o Uruguai bateu a Romênia e o Peru, avançando assim às semifinais, onde os argentinos passaram pelos Estados Unidos e os uruguaios pela Iugoslávia, ambos goleando por 6-1, fazendo uma partida memorável na grande final, com Dourado abrindo o placar para o Uruguai. Pelcieri empatando logo depois e vendo seu compatriota Stabile virar para a Argentina, terminando o primeiro tempo em vantagem. Mas os donos da casa voltaram com tudo à etapa final e reviraram o placar, com Sea, Iriarte e Castro, faturando assim o título do primeiro Mundial. A resposta da Argentina em Copas do Mundo veio bem depois, lá em 1986. Só que agora na primeira fase de mata-mata, as oitavas de final. E um dos melhores momentos da história dos nossos queridos hermanos, enquanto os uruguaios tentavam voltar a fazer história a nível mundial. Quando o destino decidiu colocar eles frente a frente naquela Copa. Depois os argentinos passaram em primeiro no grupo A, batendo Itália, Bélgica e Coreia do Sul, enquanto que os uruguaios avançaram em terceiro, à frente da Escócia, mas atrás de Dinamarca e Alemanha no grupo E. Com os dois batendo de frente logo nas oitavas, como eu já falei, e um jogo muito duro e com vitória magra da Argentina, pelo placar mínimo nos minutos finais do primeiro tempo, após gol histórico marcado por Pasculi. Dando a chance, olha o gol, Pasculi! Gol da Argentina! Pasculi ficou com a sobra. Depois disso, a Argentina seguiu forte, passou por Inglaterra e Bélgica, até ser campeã do mundo, ou melhor, bicampeã do mundo sobre a Alemanha. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, ó. Deu trabalho gravar todos esses vídeos nesse mês aí, pra vocês terem vídeo, né, durante toda a Copa América, enquanto eu tô lá trabalhando, mas valeu a pena, deu tudo certo. Então comente pra gente aqui no final, vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo, pra você assistir todos os vídeos que eu já fiz, né, de clássico, mano, midiático, curioso, desconhecido e tal. Então, mano, é isso, vai deixando sugestão de tema aqui pros próximos vídeos também, né, eu tô chegando de viagem amanhã, então é isso, vou voltando com calma. É nóis, tamo junto, se inscreve no canal.